Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos para mais um estudo bíblico na noite de hoje. E eu quero conversar com você, sobre um assunto escatológico. Nós vamos entender um pouco dessa luta, que foi travada com Cristo e essas hostes do mal. Há muitos que pensam que Cristo está numa luta hoje armada. Está lá o anjo Miguel desembainhando a espada, lutando contra as hostes do mal. E nós vamos perceber no estudo de hoje que não ocorreu uma luta física, mas sim que ocorreu uma luta territorial, uma luta espiritual. E eu quero convidá-los nesse momento para nós orarmos, pedindo para que Deus tenha misericórdia da nossa vida através desse estudo que será ministrado. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, porque tu és santo e Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai, através desse tema desafiador, porém oportuno, que o Senhor nos revele, ó Pai, o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas nesta hora. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoe. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu quero conversar com vocês sobre esse tema, a tentativa de Satanás para desqualificar o ministério de Jesus Cristo. Então nós vamos ter aqui uma palavra introdutória, vamos ver quem foi esse primeiro desafiante, vamos falar sobre o maioral amarrado, vamos também citar aqui sobre a questão do exército de demônios, vamos ver a perspectiva de Satanás caindo do céu e também essa casta, resistente. Então, essa é a pauta aí, o sumário, o índice daquilo que nós pretendemos compartilhar com os irmãos no estudo de hoje. Bem, meus irmãos, a cada passo de Jesus Cristo nessa terra foi uma reconquista daquilo que foi perdido desde Adão e Eva. Se Jesus tivesse cometido uma única falha, um único passo em falso, a batalha estaria perdida. Queridos irmãos, a primeira tentativa de Satanás para derrotar Cristo foi um esforço para desqualificá-lo na batalha. E se de algum modo ele tivesse conseguido induzir Cristo ao pecado, à desconfiança de Deus, ou ao orgulho e à prepotência espiritual, ele teria vencido a guerra antes mesmo de haver uma batalha final. Você deve se lembrar no relato dos evangelhos que após o batismo, Jesus Cristo precisou enfrentar o primeiro duelo com Satanás, na qual ele sagrou-se vencedor. E você se lembra que a defesa de Jesus Cristo não foi a confiança nele mesmo, não foi o uso do seu poder miraculoso. Porém, a defesa de Jesus Cristo lá no deserto foi a confiança irrestrita na palavra de Deus. Repreendido por Cristo, apartou-se dele o diabo, até que viesse encontrá-lo num momento oportuno. No entanto, os subalternos dessa entidade maligna, eles não ficaram parados. O general maligno se viu repreendido e impossibilitado de atacar, mas enviou os seus soldados para o campo de batalha. Jesus Cristo agora ele sai do deserto. O deserto foi importante porque o deserto vai ser uma chancela, vai trazer um credenciamento para o seu ministério. Mesmo não sendo mais importunado por Satanás, no entanto, Jesus Cristo vai ter alguns embates com algumas hostes do mal. Jesus Cristo ele vai ter alguns embates com esses subalternos de Satanás. E eu quero dizer para você sobre o primeiro desafiante. No capítulo 1, versículos 23 a 24 do Evangelho de Marcos, nós vamos ler o seguinte: um espírito maligno dirige a Jesus na sinagoga, questionando a legitimidade de Cristo em destruí-lo. Jesus ordena que o demônio se calasse e que ele se retirasse da vida daquele homem possesso. E o texto também vai dizer que o demônio é obrigado a obedecer. Meus irmãos, olha o relato do evangelista Marcos. Nas primeiras páginas do seu evangelho, Marcos vai destacar que Jesus venceu o seu primeiro teste contra Satanás.
Marcos relata que ele chamou seus 4 primeiros discípulos e se dirigiram para Cafarnaum, aquela pequena cidade de pescadores, localizadas próximo ao lago de Genezaré. Quando estavam ensinando na sinagoga, diz o texto que um espírito maligno chega no local possuindo um homem. E ele vai tentar contrapor a autoridade de Cristo. É assim que diz o texto. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Queridos irmãos, me chama muita atenção que no relato de Marcos, as pessoas que estavam na sinagoga não se surpreenderam com a presença do espírito maligno, mas elas ficaram espantadas pela autoridade que Jesus Cristo tinha sobre eles e pela facilidade com que Jesus Cristo o expulsava. Não podemos ignorar que no quadro do mundo pintado pelo Novo Testamento, esses espíritos imundos ocupavam um espaço considerável. Outro ponto importante: os espíritos entraram na sinagoga e gritaram algo contra Cristo. Essa não é a postura de algum fugitivo ou alguém que acredita não ter o direito de estar ali. Quando a gente observa a declaração que lemos aqui em Marcos, eles fazem uma reclamação, porque eles disseram: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Quando os soldados de Davi quiseram matar Simei, porque estava amaldiçoando Davi, o rei disse a Davi: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Está lá em 2 Samuel, capítulo 16. Quando essa expressão foi usada, ela significou algo como: vá embora e me deixe sozinho. Aqueles demônios estavam exigindo que Jesus se retirasse. Eles estavam exigindo que não fossem atormentados por Cristo. Eles estavam questionando o direito deles. E aí a gente começa a perceber na leitura do Evangelho que essa luta que Jesus trava com essas hostes do mal não é uma luta armada de um anjo de luz que vai desembainhar a espada para lutar contra o anjo das trevas. Mas nós percebemos que a disputa aqui no texto, ela é uma disputa nos termos legais e não por força bruta, ou melhor dizendo, é uma disputa por autoridade. E esses espíritos imundos estavam questionando a legitimidade de Cristo em poder destruí-los. O verdadeiro temor daqueles demônios não era ser expulsos, mas era de serem destruídos. E eles estavam dizendo que Cristo tinha legitimidade para estar ali, e até mesmo expulsá-los, mas que Cristo ainda não havia conquistado o direito de subjugá-los completamente. E isso só iria acontecer na cruz, quando Cristo morresse, ressuscitasse ao terceiro dia e subisse aos céus, onde estaria à destra do Pai com toda a autoridade e poder sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. E olha que curioso, meus irmãos, os demônios sabiam disso. E logo questionam Jesus, tentando desqualificá-lo para o combate. Mas eu também quero dizer a você o seguinte, sobre o maioral amarrado. Porque, na sequência do Evangelho de Marcos, os confrontos com Cristo, com essas criaturas malignas continuam. Os demônios estavam impondo doenças sobre os homens, escravizando, cegando eles, roubando a palavra semeada, exigindo certo direito sobre as pessoas. E o capítulo 3 de Marcos vai dizer que o caráter de Cristo estava mais uma vez sendo atacado. Só que não apenas pelos demônios, mas também pelos seus familiares, como também pelas autoridades religiosas da época. E nós vamos observar que esses dois grupos, alguns familiares de Jesus Cristo e algumas autoridades religiosas daqueles dias, eram instrumentos de Satanás, que estavam tentando denegrir o caráter de Jesus Cristo e da sua missão. Ambos os grupos estavam fazendo o papel do acusador. Eles estavam atacando a autoridade de Jesus Cristo, que estava sendo reconhecida dia após dia pelas pessoas. E Marcos, no capítulo 3, nos versos 23 a 27, nos diz: Jesus responde:
Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Queridos irmãos, toda a autoridade que aqueles demônios tinham de possuir pessoas e de fazer outros males, era-lhes conferido por Satanás, que é descrito como valente da casa. A primeira vinda de Cristo a este mundo foi um ato de entrar na casa do valente. E naquele momento Cristo já considerava que o valente estava amarrado. Temos até um jargão hoje, que nós dizemos, está amarrado. E de fato, esse valente já estava amarrado no momento em que Cristo pisou nessa terra. Podemos dizer então que o fato de Jesus ter se encarnado e já ter vencido a primeira tentação de Satanás lá no deserto, conferiu a ele um direito inicial de saquear a casa do valente, expulsando os demônios das pessoas. E aí a gente vai entender que a grande batalha escatológica estava em curso. Mas eu quero que você aprenda isso. Trata-se de uma batalha muito mais jurídica, daquele que tem direito, do que propriamente uma batalha bruta, como muitos creem que acontecem hoje. E eu coloquei até uma observação que você está vendo ali embaixo. O valente amarrado é a autoridade de Jesus de expulsar os demônios. É o estabelecimento do reino de Deus na terra. É como se fosse o seguinte, é o choque de ordem. É aquele agora que é o dono de todas as coisas. E o dono, por direito, ele chegou. O rei chegou para botar a ordem da casa, para acabar com a autoridade do valente, aquele que se achava investido de autoridade. Mas eu também quero falar com você sobre um exército de demônios. Meus irmãos, os evangelistas vão descrever claramente que os demônios não reconheceram esse direito de Jesus de amarrar o valente. No Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que a tensão da narrativa vai aumentando, até que chegará o momento quando outros espíritos malignos vão questionar ainda mais ousadamente a presença de Cristo ali. E o momento mais enfático é o episódio lá do Gadareno, narrado pelos 3 evangelistas. E eu quero compartilhar com você aqui com base na carta de Marcos, capítulo 5, que nos diz: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo as cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e também pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se sucedera.
e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, agora sentado, vestido, em perfeito juízo. E a palavra de Deus diz que toda a cidade eles temeram. Queridos irmãos, o local onde esse episódio que está sendo narrado pelo evangelista Marcos, acontece aí, era um local que era de domínio dos gentios. E era uma daquelas 10 cidades gentílicas, daquela região de Decápolis. E a gente entende isso porque o povo ali, eles criavam porcos e, portanto, não poderiam ser judeus. O texto diz, traz uma informação importante, que se tratava de um demônio violento, que oferecia risco não apenas para as pessoas, mas também para si mesmo. O texto ainda nos informa que ninguém podia detê-lo, portanto, era um demônio muito valente. E o texto ainda informa que o demônio avançou na direção de Cristo, só que, ao invés de atacá-lo, o demônio prostrou-se diante dele para adorar. O demônio sabia quem estava ali. O demônio reconheceu a sua autoridade divina. Esse demônio também chamou Jesus pelo nome, mostrando que o nome de Jesus Cristo corria de boca a boca entre os espíritos imundos. A frase Filho do Deus Altíssimo faz uma alusão ao Antigo Testamento, em relação a Deus ser o Rei de toda a terra e aquele que faz justiça. É só você abrir a sua Bíblia no Salmo 47, verso 2, em Daniel, capítulo 7, verso 22. O demônio também usa uma palavra que me chama a atenção, o termo esconjuro-te, que é comumente usada pelos exorcistas. Era como se o demônio estivesse expulsando Cristo daquele lugar. O demônio está usando recursos legais contra Jesus, porque ele não reconhece a legitimidade de Cristo para estar ali, fora do território judaico. O pedido da esconjuração que os demônios fazem é para que Cristo não os atormente, fazendo uma alusão ao tormento eterno que se seguirá ao julgamento final. E é importante que você entenda isso sobre essa batalha geográfica, sobre essa batalha de domínio, sobre essa batalha de direito. Esses espíritos malignos, eles tinham a consciência que Cristo veio para atormentá-los. Ao mesmo tempo, eles entendiam que o tempo determinado para que isso acontecesse ainda não havia chegado. Portanto, Cristo não estava agindo com legitimidade. Quando Jesus pergunta o nome daquele demônio, parece que ele estava se negando a dizer o seu nome. Mas ao mencionar que o seu nome é legião, ele estava desafiando Cristo, pois uma legião romana podia ter até mesmo cerca de 6.000 homens. Em outras palavras, ele estava dizendo que não era apenas um demônio resistindo a Jesus, mas se tratava de milhares de demônios. Volto a dizer, não é uma batalha por força bruta, mas uma batalha jurídica. Pois o demônio ele faz um pedido formal, solicitando que Jesus não os mandasse para fora do país. Fora do país significa o seguinte, quando eu digo essa expressão: serem expulsos da área de atuação a qual eles julgavam ter o direito de estar. É como se fosse o seguinte: Jesus, olha, eles aqui não são judeus, são povos pagãos. Eles estão no território e o mundo jaz a quem? Ao maligno. Portanto, aqui é o nosso território, você não tem o direito de nos expulsar daqui. Os demônios estavam questionando com Cristo o direito de ele estar ali exatamente pelo fato de que eles não estavam em Israel, mas sim em território estrangeiro. Queridos irmãos, todas as expressões apontam para o reconhecimento que os demônios tinham de que está determinado um tempo no qual eles perderiam completamente o direito de agir nesse mundo e seriam enviados para a prisão, para o abismo, ou talvez para o próprio lago de fogo. E aí tem algo importante para a sua vida, que tem crente que tem medo de despacho de macumba. Tem crente que tem medo de espíritos malignos. Tem crente que tem medo de assombração. Por isso que Paulo, se apropriando de tudo aquilo que Cristo fez, vai dizer aos Romanos no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
porque ele, através da sua morte, ele triunfou sobre a morte, ele obteve a vitória, ele nos deu a vitória. Queridos irmãos, agora você não precisa ter medo das hostes do mal. Eu não quero dizer que esses seres malignos não continuam atuando no mundo e sobre os filhos da desobediência. Mas o que eu quero dizer é que eles não têm mais poder sobre a sua vida. Então você não precisa fazer mandiga cristã. Você não precisa ficar fazendo oração com um copo d'água em cima da sua televisão. Você não precisa ficar trazendo amuletos para sua casa para espantar o mal-olhado. Porque Cristo já realizou essa obra na cruz. Porque essa batalha de direito, que já começava a ser travada nesse relato dos evangelhos, ela é consumada na cruz. E é até interessante quando nós olhamos para o texto, né? Nós vamos olhar esse questionamento da presença de Cristo ali. Jesus, ele não os retira daquele país e atende o pedido deles lançando sobre os porcos, né? Parece até muito estranho isso. Peraí, Jesus está atendendo a solicitação desses seres malignos, mas nós vamos entender a premissa maior aqui, que era a vida humana. O que Jesus não podia permitir é que eles continuassem a atormentar a vida daquele homem. E o desfecho da passagem reserva até mesmo uma surpresa para nós. Porque os porcos se lançaram lá no despenhadeiro abaixo onde morreram afogados. E sugere que algo não acabou bom para esses espíritos dominadores e malignos. Um outro ponto que eu preciso destacar aos irmãos, para entendermos os efeitos da primeira vinda de Cristo sobre o seu reino, sobre o reino de Satanás, é a descrição que vamos encontrar em Lucas, né? No capítulo 10, versos 17 a 20. Eu vou ler aqui o verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. O texto aqui de Lucas, meus irmãos, fala do efeito que o nome de Jesus Cristo tem sobre os demônios. A autoridade do nome de Jesus Cristo coloca qualquer demônio em submissão a ele. Percebe-se novamente que não se trata aqui de força bruta, pois os demônios eram mais fortes que os discípulos. Mas pelo nome de Cristo, os demônios mais fortes eram subjugados, como aconteceu em Gadara. O texto diz que ninguém podia contê-lo, nem as correntes, nem as algemas. Aquele homem tinha uma força descomunal. Percebe-se, meus irmãos, quando nós lemos aqui o texto de Lucas, que, de fato, meus irmãos, os demônios eles são subjugados ao nome de Cristo. A maioria dos cristãos acreditam, quando a gente olha para essa questão da queda de Satanás, muitos acreditam que a queda de Satanás do céu aconteceu em algum momento do passado, talvez antes da fundação do mundo. E aí Satanás ele caiu, né? E aí com isso tentou os nossos pais lá no jardim. Porém, essa é uma posição difícil de ser mantida pelas Sagradas Escrituras. Porque se Satanás tivesse sido expulso do céu antes da queda do homem, como ele poderia se apresentar perante o Senhor juntamente com os filhos de Deus, conforme relata o primeiro capítulo do livro de Jó? Então essa mesma posição também é sustentada nos textos de Isaías 14, de Ezequiel 28. O texto de Isaías 14, antes de tudo, está fazendo uma referência ao rei da Babilônia, e utiliza termos simbólicos para descrever a queda daquele rei. Algo semelhante também é feito aqui por Ezequiel 28, que descreve a queda do rei Tiro. E Jesus disse que viu Satanás caindo do céu. E ele não mencionou estrela, mas expressão relâmpago, que significa um brilho de uma luz forte que subitamente cai do céu para a terra. Queridos irmãos, a vinda de Jesus Cristo a esse mundo desencadeou os eventos que culminariam definitivamente com a expulsão de Satanás. Os textos de Isaías e Ezequiel podem ser profecias da expulsão futura de Satanás, tipificada na queda daqueles reis do passado. Elas são profecias
e não relatos de fatos acontecidos. Um outro fato importante para fecharmos este ponto é sobre a distinção que precisamos fazer entre queda moral e expulsão. É evidente, irmãos, que a queda moral de Satanás se deu antes de Gênesis 3. Afinal, ele se apresentou ao casal humano como tentador, portanto já era um ser moralmente caído. No entanto, a sua expulsão ocorre com a autoridade que Cristo trouxe sobre este mundo. Ao conceder a legitimidade da autoridade aos seus discípulos de pisarem serpentes e escorpiões, Jesus compartilhou a sua missão com eles como o descendente da mulher. Ele havia amarrado o valente, portanto podiam agora saquear a casa desse adversário. Agora os seus discípulos podem fazer isso com base no direito que eles mesmos receberam de Cristo. E aí voltamos àquele princípio de que uma guerra, ou de que essa guerra, não é vencida por aquele que é mais forte. É mais uma guerra onde vence aquele que tem mais direito, ou, para o nosso entendimento aqui do texto, mais autoridade legal. Jesus ele chegou ao mundo para impor o direito divino sobre Satanás. É desse modo que ele liberta os seus cativos. Mas eu quero, meus irmãos, já chegando ao encerramento desse estudo, falar sobre o último tópico aqui, que é sobre uma casta resistente. Outro impressionante relato é descrito no capítulo 9 de Marcos. Estamos vendo aqui alguns encontros, de Jesus Cristo com as hostes do mal, após ele ter sido tentado por Satanás no deserto. O texto vai dizer o seguinte, Marcos 9, de 14 a 19. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. Irmãos, o texto diz que quando o menino, bem provável ali, o demônio, viu Jesus Cristo, o texto vai informar o seguinte: o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Diante do pedido desesperado daquele pai, Jesus repreendeu o espírito imundo. E há vários aspectos que precisam ser destacados aqui nessa passagem, e que descrevem a realidade de um mundo dominado pelas trevas. Mas o ponto-chave desta passagem aqui, a chave hermenêutica, foi a incapacidade dos discípulos de expulsar aquele demônio, uma vez que eles já haviam recebido o comissionamento de Jesus Cristo para realizar isso. Quando Jesus disse, esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Isso tem sido muito mal interpretado nos nossos dias atuais. Mas Jesus Cristo estava destacando ali duas coisas. A primeira, que ali estava uma casta ou uma raça superior de demônios. E outra, ou que os discípulos não tinham usado todos os recursos que tinham sido disponibilizados por Cristo. A dificuldade dos discípulos, portanto, parece sugerir um aspecto ainda incompleto da obra de Cristo. Olhando pela perspectiva que Cristo ainda não havia sido morto, não havia ressuscitado e nem assunto aos céus para receber toda a autoridade, nos propõe a ideia que a atitude demoníaca tenha sido uma noção que eles ainda tinham o direito de lutar por aquele território e também pela vida daquele garoto. Mas a resposta de Jesus Cristo indica que a questão central parece ser a fé. Jesus criticou os discípulos e a multidão pela falta de fé. E ainda disse que tudo era possível ao que crê. Então nós vamos entender que a oração e o jejum são ingredientes da fé.
São aspectos que reforçam nessa guerra jurídica. Ali, eles perceberam que a autoridade não era deles propriamente, mas de Cristo. Somente Cristo tem autoridade para destronar os malignos. E isso tem sido muito mal interpretado hoje, porque o pessoal pensa, olha, para expelir aquele demônio ali, irmão, você tem que estar na prova, tem que estar na brecha. Você, meu irmão, tem que estar muito ungido. Você tem que frequentar tantos montes. Você tem que ter tal vida de oração. Para de ser bobo, crente. Não é isso que Jesus Cristo estava dizendo. Porque o ponto ali não é a habilidade ou a força que há nos discípulos, mas é a fé no nome de Jesus Cristo. O nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. O nome que tem todo o poder e autoridade, volto a dizer, no céu, na terra e debaixo da terra. Aquele nome que realiza grandes prodígios de milagres. Aquele nome que tem poder para expelir os espíritos malignos. E é essa autoridade aqui que os discípulos esqueceram que era conferida a Cristo. Faltou a eles a fé, meus irmãos. E em muitos momentos falta também para nós a fé para realizarmos essas obras. Às vezes, quando nós somos interpelados por pessoas que estão endemoniadas, às vezes dizemos, olha, vai lá chamar o pastor, vai lá chamar o presbítero. Meus irmãos, o pastor não tem mais força que você, nem mais fé e nem mais preparo. Quem realiza a expulsão de demônios é o nome de Jesus Cristo. E eu quero concluir o estudo dizendo o seguinte para você. Todas essas passagens vão nos ensinar que Cristo veio a este mundo para entrar em confronto direto com os poderes das trevas. Os demônios estavam percebendo que Jesus estava os fazendo recuar. No entanto, eles não estavam dispostos a se render e apegam-se aos seus direitos para com toda a força permanecer nesse mundo, ou mesmo para não abandonarem aqueles que eles haviam possuídos, fazendo valer a sua autoridade desde o seu nascimento. Jesus os confronta, os expele, porém não os pune definitivamente, porque para puni-los definitivamente, Jesus precisaria realizar a maior e mais difícil de todas as suas obras. Jesus ele precisava enfrentar a cruz. Então lembre-se disso, meus irmãos, que a vitória já foi dada. Jesus Cristo ele já venceu o demônio. Tem até uma história curiosa que eu quero compartilhar com você. Numa ocasião, o reverendo Marcos Batista, aqui do nosso presbitério, enquanto éramos copastores da Igreja Presbiteriana de Mesquita, ele nos relatava que, visitando um centro de recuperação, ele viu um quadro. E no quadro pintado havia Jesus Cristo numa queda de braço com Satanás. Jesus Cristo, coitado, suando, preocupado, quase perdendo. E Satanás lá, com aquele sorriso debochado, quase obtendo a vitória sobre Cristo. E às vezes eu tenho essa percepção, irmãos. Pintam um quadro que Jesus Cristo é visto como um coitadinho, como um ser pequeno, como aquele que não tem todo o poder. Não se engane. Você hoje não está mais no cabresto de Satanás. Você hoje não tem mais medo dessas hostes do mal, porque Jesus Cristo já obteve a vitória na cruz. Então quero dizer para você o seguinte, acalme o seu coração. E se você hoje continua vendo vulto, fantasma, assombração, pessoas mortas, é porque você ainda precisa entregar a sua vida a Cristo e deixar que Ele reine por completo na sua vida. Que Deus te abençoe nesse estudo e que o Senhor assim nos abençoe nessa hora.